Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Dado o início, o horário de início do nosso estudo, elevemos nesse instante os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado e divino amigo, inicialmente agradecendo a bondade divina, a oportunidade que nos dá do estudo, bem como também, Mestre, do encontro em vosso nome nesta casa, que tanto tem nos ajudado, nos instruído, nos consolado, nos guiado dentro das dificuldades, das lutas que enfrentamos. Senhor Jesus, rogamos ao Senhor que o vosso amor e a vossa bondade se derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, e que a bondade e a misericórdia divina nos inspire nessa noite, no intuito de compreendermos as lições e aprendermos da melhor maneira possível, bem como também, Mestre, de nos inspirar a trazermos e comentarmos aqui o melhor. Senhor, rogamos ainda que abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, nossos pais, filhos, esposa, marido, aqueles que estão à nossa volta no reduto doméstico, bem como também, Mestre, aqueles que dividem conosco o ambiente de trabalho, a sala de aula, todos que estão à nossa volta, que possamos levar conosco as bênçãos de paz, de alegria, de conforto espiritual que essa casa sempre tem nos proporcionado. E que essas oportunidades de estudo nunca nos faltem, dado que elas têm nos ajudado muito a compreender tudo o que está à nossa volta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livra-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, antes da gente começar o estudo propriamente dito, vou pedir aos irmãos hoje um pouquinho mais de paciência, que eu estou com a garganta um pouco atacada aqui, pode ser que a voz falhe um pouquinho, mas nós vamos tentar fazer o melhor aqui, para que o estudo seja proveitoso, tá bom? Então vamos lá. Hoje está programado para a gente estudar o último capítulo do Livro dos Médiuns, em seu item 20, ou na dissertação de número 20. Esse capítulo é um capítulo assim bem interessante. Todo estudo que a gente faz, ele traz algum conhecimento, algum enriquecimento que a gente não tinha. E vejam que interessante. O título dele é o capítulo de número 31, é intitulado Dissertações Espíritas. A princípio, ele é uma coletânea de instruções dos Espíritos. E a gente poderia pensar, assim, de maneira superficial, que seria uma obra de fechamento, ou um apanhado de lições remanescentes, como se não devêssemos ter um destaque, uma atenção especial para ele. E à medida que a gente lê as mensagens que constam aqui, nós chegamos à conclusão de que tem um conteúdo de grande validade, tem um ensino muito válido aqui, constante para a gente. Então vamos entender primeiro como que é a estrutura desse capítulo. Vejam só, Kardec começa dizendo assim, capítulo 31 da segunda parte:
reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que completam e confirmam os princípios exarados nesta obra. Então, para a gente entender, vamos pegar uma outra obra de Kardec. Vocês já devem ter observado, por exemplo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma estrutura básica, todos os capítulos do Evangelho. Qual é essa estrutura básica? Nós temos, salvo algumas exceções, em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: citações bíblicas, na sua grande maioria do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. Nós temos comentários e explicações de Kardec. E finalmente, normalmente na parte, no encerramento de cada capítulo, numa extensão maior ou menor, nós temos as instruções dos Espíritos. Pois bem, quantas lições importantes nós temos nas instruções dos Espíritos em cada capítulo do Evangelho. A gente se lembra aqui rapidamente de várias lições lá memoráveis e que a gente sempre está estudando nessa casa. Nós temos uma lição, por exemplo, fé, mãe da esperança e da caridade, uma instrução dos Espíritos. Nós temos mensagens de João Evangelista, mensagem de Paulo de Tarso. Temos várias mensagens de Santo Agostinho, de Fênelon, que foi um dos participantes, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e assim por diante. São Vicente de Paulo, considerado o pai das obras de caridade da Igreja Católica, enfim, são mensagens relevantes. No livro dos Médiuns, voltando agora para a nossa obra, nós temos as estruturas dos capítulos não mais compostas tal como no Evangelho. As citações evangélicas não se repetem como lá, porque o objetivo dessa obra é outro. Ela é quase que toda constituída por comentários de Kardec. De vez em quando, nós temos alguma mensagem nomeada como de algum espírito benfeitor. E onde então constam instruções e mensagens dos espíritos superiores nessa obra? Justamente nesse último capítulo. Então, nós temos que ter um carinho e uma atenção especial com ele. Os irmãos vão observar que essas mensagens foram divididas por Kardec em 3 categorias. A primeira delas são acerca do Espiritismo. Para os irmãos terem ideia, tem uma das mensagens aqui assinada por J.J. Rousseau. Quem é? Quem gosta de história aí vai saber. Jean-Jacques Rousseau, um dos idealistas, né, da Revolução Francesa, ou seja, um dos expoentes do iluminismo europeu, vai ter uma mensagem justamente nessa parte do Livro dos Médiuns. Então, o primeiro grupo de mensagens é acerca do Espiritismo, o segundo grupo sobre os médiuns, e aí nós temos várias mensagens. Depois, sobre as sociedades espíritas, que é a mensagem de dissertação que nós vamos estudar hoje. E finalmente, Kardec dedica uma parte dedicada, que ele intitula aqui como uma subdivisão desse capítulo, como comunicações apócrifas. Ou seja, ele vai trazer para a gente alguns exemplos de mensagens assinadas como sendo por benfeitores, mas nas quais ele mesmo vai trazer a mensagem e vai comentar as incoerências presentes nas mensagens, justamente para nos prevenir nesse aspecto, tá? Bom, na explicação inicial de Kardec, ele ainda vai comentar com a gente o seguinte, voltando lá para o comecinho do capítulo. Poderíamos inserir-nos em muito maior número, limitamos-nos, porém, aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao porvir do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Então, o que aconteceu? Qual foi o grande trabalho de Kardec, entre outros, mas em ser considerado o codificador da doutrina? Kardec era um ponto central, para o qual convergiam diversas mensagens, e ele então criteriosamente analisava essas mensagens, procurava saber os médiuns que as trouxeram, a vida pregressa do médium, a seriedade que ele, a reputação que ele tinha
não no que a sociedade analisa de bens, de títulos, nada disso, reputação moral. Se era um charlatão, se era uma pessoa que tinha ali por objetivo trapacear alguém, enganar, ou se era uma pessoa séria, no que essa palavra diz. Então ele recebia inúmeras mensagens. E mais, se a gente for analisar qual foi o ano de publicação do Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, que reúne instruções dos Espíritos a respeito dos temas evangélicos, só viria em 64. Significa, meus irmãos, que nessa altura, certamente ele já tinha uma grande quantidade de mensagens que ele poderia dispor nesse capítulo. Entretanto, o que ele fez? Não, eu vou me utilizar aqui, vou citar aqui, vou trazer aqui ao conhecimento público mensagens limitadas a alguns temas, que são sobre o Espiritismo, sobre os médiuns e sobre as sociedades espíritas. Tá? Todas as demais mensagens dos Espíritos, por exemplo, comentando versículos evangélicos, comentando parábolas de Jesus, comentando os temas que ele abordaria nessa obra futura, que foi a terceira obra da doutrina, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou o quê? Para depois, 3 anos depois, quando ele fosse publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando. Damos-nos também como instrução e como tipos das comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. Ou seja, outra obra que é repleta de comunicações dos Espíritos, dentro da codificação de Kardec, é qual? O Céu e o Inferno. Mas só viria quando? Em 1865. Então, essa é a primeira obra na qual Kardec traz mensagens e comunicações dos Espíritos, separa as que são sérias de comunicações apócrifas, e nas comunicações apócrifas ele mostra os elementos que nos permitem refutá-las. Ou seja, é a primeira obra na qual ele iria nos ajudar nesse sentido. Exercício de grande importância para o movimento espírita. Por quê? O que acontece se a gente acolher como séria uma mensagem que é falsa? Né? Qual a consequência de eu admitir como a mensagem de um benfeitor a mensagem que na verdade é de um mistificador, de um espírito enganador, às vezes muito inteligente, zombeteiro, mas de alta inteligência, que poderia nos induzir o quê? Oi, apócrifas são mensagens falsas, tá? Então, é justamente isso que ele vai começar a nos mostrar. Ele vai mostrar para a gente mensagens sérias, verificadas e mensagens falsas, para nos ajudar a distinguir, para que a gente então comece a ficar o quê? Ó, de antenas, ligadas, bem atentos, tá bom, meus irmãos? Então, beleza. Visto isso, nós vamos ver aqui o seguinte: nas mensagens acerca do Espiritismo, nós vamos ter várias mensagens muito interessantes, muito ricas de conteúdo. A primeira delas, Santo Agostinho, depois de um espírito que se identifica como Chateaubriand, depois a mensagem de Rousseau. Vejam que interessante, eu selecionei aqui um trechinho da mensagem de Rousseau, onde ele dizia assim: está toda por criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política que agita os interesses gerais. E ele bem sabia disso, né? Como contemporâneo lá da Revolução Francesa. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixona. Ou seja, se eu sou favorável ou contrário a alguma personalidade pública, vão ter defensores árduos e críticos árduos, né? Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos têm acumulado. Então vejam só, como que as questões de ordem moral às vezes saem, né,
do grande debate público, sendo que na verdade elas são as questões centrais da vida. E ele ainda diz assim, aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto da alma. Ou seja, as multidões se preocupam num hospital que precisa melhorar, de uma escola que precisa melhorar, do sistema educacional que precisa ser reformado, da distribuição de vacinas, da melhoria de uma estrada, de uma rodovia, etc. Mas, e os temas da alma? Sua educação, sua elevação não passam de quimeras, próprias quando muito para ocupar o lazer dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. Então ele vira e fala o seguinte: ressuscitando o espiritismo restituirá à sociedade o surto, que a uns dará dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Então vejam que aqui já não está tratando mais de tema de política, que a política do mundo muda. E mudaria muito mais e para melhor se nós estivéssemos nos transformando moralmente. Esse é o nosso foco, gente. Esse é o nosso foco, Aí a doutrina nos repetindo sempre esse aspecto. Na sequência, nós vamos ver várias outras mensagens. Do espírito de São Bento, São Luís, de um irmão que se dá a identificar como Channing. E ao final dessa primeira parte, uma mensagem que não está assinada. E essa mensagem nós não temos como ler e nem comentá-la, mas depois, meus irmãos, ela é de grande valor para nós. Eu vou explicar o porquê. Vejam que interessante. A mensagem contida, chamada como dissertação de número 9, ela começa assim: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como sem feiro, atei feixes o bem espaço na humanidade, e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Só pelo primeiro parágrafo, quem parece que está ditando essa mensagem aqui? Jesus. Só que Kardec não identifica. E a nota de Kardec após essa mensagem é um farol para nós no movimento espírita, meus irmãos. Ela é de grande importância. Inclusive, quando a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 6, intitulado O Cristo Consolador, se vocês depois procurarem, por exemplo, na internet, existem discussões no movimento espírita acerca de quem seria o Espírito de Verdade, que assina as mensagens presentes no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Segundo uma opinião de Emmanuel, o Espírito de Verdade é uma falange de espíritos muito elevados que auxiliam diretamente Jesus na condução do mundo e na implantação do Espiritismo na Terra. Pois bem, entretanto, as mensagens dele muitas vezes parecem na primeira pessoa, que é o próprio Cristo. É Jesus ou não é Jesus? Leiam e reflitam nos comentários de Kardec presentes logo após essa mensagem do dissertação de número 9 do capítulo 31. Os comentários de Kardec são de grande valor para nós, mostrando para a gente que a pessoa, em resumo, que é o que eu vou comentar aqui, que a personalidade de Jesus ela é tão sublime e merece tanto o nosso respeito, a nossa veneração, que até atribuir uma mensagem como sendo de autoria de Jesus é algo que a gente deveria ter todas as reservas do mundo. E o codificador fala isso. Ele fala, por exemplo, que essa mensagem veio de um dos médiuns
mais sérios da Sociedade Espírita de Paris. Portanto, poderia, por todo o contexto, atribuí-lo ao Cristo, mas nem ele, com toda a experiência, com toda a bagagem, com todos os predicados que Kardec tinha, resolve fazer dessa forma. Portanto, qual a reserva que nós temos que ter? Maior ainda, tá? Então essa mensagem é de grande valor. E ela é que nos norteia nessa questão lá do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de verdade é ou não é Jesus? Qual que é a conclusão que a gente chega? A identificação absoluta é de caráter o quê? Secundário. Vamos aproveitar a essência da mensagem. Se é ou não é o Cristo pessoalmente, isso é algo de aspecto secundário para nós. Tá bom, meus irmãos? Então, por aí vocês veem que uma mensagem contida lá no finalzinho do Livro dos Médiuns serve como baliza orientadora para nós no movimento espírita, de grande valor. Tá? Logo em seguida, nós vamos ter um segundo grupo de mensagens intituladas sobre os médiuns. E aí diversos espíritas, entre eles, por exemplo, Joana d'Arc, vai nos encaminhar uma mensagem. Não sei se os irmãos sabem, mas nós temos informações seguras na literatura espírita que Joana d'Arc foi a última reencarnação de um espírito que já se redimiu na Terra, que é o espírito de Judas. Ou seja, a última encarnação de Judas, depois de uma série de encarnações na qual ele expiou as suas faltas e se aperfeiçoou, foi justamente como Joana d'Arc. E então, dita essa mensagem, e conforme uma das páginas do irmão X, ele já não habita mais na Terra. Vem aqui periodicamente visitar e trabalhar. Mas as moradas a qual ele já faz direito são moradas planetárias mais o que? Elevadas. Já não está mais entre nós. Tá? Então nós temos essa mensagem e entramos então no grupo de mensagens que nós vamos estudar hoje, que é sobre as sociedades espíritas. A primeira mensagem de Santo Agostinho já nos traz uma lição importante. Vejam só. Por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, como uma prece que dispõe ao recolhimento? Ou seja, então a gente para e pergunta: por que as reuniões de estudo espírita sempre começam com uma prece? Está aqui, ó. Conselho de quem? Santo Agostinho. Iniciem com uma prece. Façam uma oração, porque a oração faz com que a gente, de certa forma, se desligue do nosso dia a dia. Cada um de nós aqui teve um dia diferente. Uns preocupados com o trabalho, outro com as situações de casa, outro com um problema de saúde na família, outro com o comportamento de um filho, né? Alguns de nós com um estudo, com uma prova que tem amanhã, ou com uma atividade que tem por desempenhar, enfim. Quando a gente chega na fraternidade e faz a prece, é como se todos nós fizéssemos um esforço de desligar a tomada mental das nossas rotinas, das nossas preocupações cotidianas, e então elevássemos o pensamento para quê? Para focar no que nós temos que estudar, para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Não que a gente vai se abster dos problemas, né, do nosso dia a dia, mas pelo contrário. O foco e a concentração nos nossos temas de estudo muitas vezes vão nos trazer inspirações e ajuda para os problemas que a gente enfrenta. Então, é momento o quê? De concentrar, de focar. Daí o convite para que comecemos as nossas reuniões com uma prece. Além da gente pedir o quê? O amparo da espiritualidade maior. Porque, meus irmãos, sem ele, a gente começaria a gaguejar, nós teríamos uma dificuldade enorme. Por isso, sempre que a gente se deparar com algum comentarista, algum expositor espírita, que seja feliz na forma de falar, ou na didática que tem, ou na memória que apresenta, não atribuam como mérito pessoal dele. Porque sempre que a gente está incumbido dessa responsabilidade, não imaginem o quanto a gente perde a inspiração do alto. Ou seja, não, o Lucas foi feliz, não. Eu fui talvez uma caixinha de som.
que repetir aqui as inspirações que estão vindo do alto por meio do intermédio. E que a gente sempre pede. Para os irmãos terem ideia, a gente começa a estudar lá em casa. Quando eu começo a estudar, o que é a primeira coisa que eu faço? Oh meu Deus, me ajuda. Se eu me achar algum dia autossuficiente, vocês vão ver que péssimo estudo que eu vou trazer aqui. Então a gente pede inspiração do alto no estudo, pede inspiração no momento da fala, dos comentários, para que a gente utilize um vocabulário nobre, seja objetivo, seja claro, seja didático, e o alto nos ajuda numa proporção muito maior do que a gente imagina. Ou seja, o mérito pessoal aqui talvez é desse tamanhozinho, tá? E é assim que tem que ser. A tarefa é dos dois planos da vida. É nós enquanto encarnados e eles num plano maior, no plano desencarnado, com uma sabedoria que nós ainda estamos longe de ter, tá? Então, tá aqui, ó, Santo Agostinho nos falando: peçam a Deus o amparo e a proteção para as reuniões suas. Mais adiante, nós já vamos começar a abordar a nossa reunião de hoje, o nosso tema de hoje, para que a gente então tenha condições de fazer um estudo de umas páginas que a gente trouxe para ilustrar. Vejam que interessante, na dissertação de número 20, que é a que nós vamos estudar hoje, é uma mensagem de São Vicente de Paulo, onde o benfeitor, o irmão maior, vai dizer assim para a gente, ó. Só um instante. São Vicente de Paulo começa dizendo assim: a união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. Você se lembra que a gente estudou algumas quintas-feiras atrás a imagem lá do feixe de varas? A importância da gente ter pensamentos homogêneos numa reunião mediúnica. E isso acontece na reunião mediúnica e acontece também na sociedade espírita, na fraternidade. Nós precisamos ser muito fraternos uns com os outros, e nós vamos entender isso aqui hoje. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Ou seja, o que São Vicente de Paulo fala conosco? Preparem-se, porque vocês sofrerão ataques. Vocês serão afrontados pela calúnia, afrontados pelo espírito de egoísmo, da hipocrisia. Ou seja, uma fraternidade espírita aberta, meus irmãos, tira muita gente dos hospitais psiquiátricos, deixa muita família harmonizada, tira pessoas de processos obsessivos, tira muitos de nós de remédios aí que a gente estaria usando para poder manter a nossa mente relativamente equilibrada. Então o Espiritismo, de certa forma, provoca uma perturbação muito grande, e com isso as sociedades e os centros espíritas, no trabalho de quem? Dos nossos irmãos que ainda são maus e ignorantes, temporariamente. E portanto, o que eles vão tentar? O que seria o ideal para eles? Fechar o solar. Fechar isso aqui. Acabar, né? Transformar isso aqui, vender para uma construtora, fazer um prédio grande aqui no lugar, um condomínio, né? Um centro comercial, mas aquela casa está nos atrapalhando. Então nós precisamos fazer o quê? Nós temos que atacar quem vai lá. E para tentar fechar um centro espírita, qual que é o jeito mais eficiente? Pôr uns contra os outros. Uns contra os outros. Fazer a gente... Vocês vão ver daqui a pouquinho como que isso funciona no detalhe. E como que esse problema é antigo dentro do cristianismo. E que não tem nenhum lugar imune a ele. Pelo contrário, no meio dos apóstolos, esse problema era seríssimo. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funcionava. Vamos terminar a mensagem de São Vicente de Paulo. Para chegarmos a isso, mistério, ou seja, necessário se faz que uma indulgência
e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Então nós precisamos ser muito o que uns com os outros, meus irmãos? Muito tolerantes. Nós precisamos ter muita paciência uns com os outros. Nós temos que lembrar o seguinte, olha, o Lucas tem uma tarefa, às vezes o Carlos tem uma, o Robson tem outra, a Carla tem outra, só que é o seguinte, o fato de eu trabalhar, de eu servir, de eu ajudar na fraternidade espírita, de eu trabalhar na exposição, de eu trabalhar no enxoval, de eu trabalhar no passe, de eu trabalhar distribuindo cesta, etc., ou na livraria, faz com que os problemas pessoais que eu tenho na minha vida deixem de acontecer? Não. Eu continuo tendo problema no trabalho, eu continuo tendo problema na família, eu continuo tendo às vezes problema de relacionamento dentro de casa, eu continuo tendo às vezes um problema financeiro, ou um problema de saúde. O Espiritismo, meus irmãos, não traz privilégios para nós. Qual que é a diferença? O Espiritismo vai nos ensinar a lidar com os problemas. Vai falar com a gente o seguinte, ó, não peça a Deus para te tirar o problema, não. Deus não vai tirar os problemas do seu caminho. Ah, ô Pai, por exemplo, né? Os nossos irmãos católicos às vezes falam assim, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Tem uma música que fala assim, né? Nós não temos que pedir ao alto para remover os problemas ou as dificuldades da nossa vida. Pelo contrário, o que a gente tem aprendido nessa casa? Que são os problemas e as dificuldades, o sofrimento que a gente experimenta, que tem feito de nós pessoas melhores. O sofrimento se assemelha a um fogo que purifica. É com o sofrimento que eu reflito. É o sofrimento que muitas vezes me tira da zona de conforto. Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, o que a gente faz, gente? É igual o ditado popular fala. Em time que está ganhando o quê? Não se mexe, deixa quieto. Seu atacante está fazendo gol, um jogo atrás do outro, por que você vai tirar ele do time? Né? Seu meio de campo passa a bola direitinho, por que você vai tirar ele? Ele sabe defender também. Você tem um zagueirão, deixa ele quieto lá. O time que está ganhando não se mexe. Então, quando a nossa vida, eu estou com dinheiro, eu estou com saúde, em casa está todo mundo tranquilo uns com os outros, né? No trabalho, eu estou subindo na empresa, eu estou ganhando posto, etc. Normalmente a gente quer deixar tudo quieto do jeito que está. E normalmente deixar quieto espiritualmente a gente está assim, ó, estagnado. Eu estou do mesmo jeito, eu estou impaciente do mesmo jeito, eu estou egoísta do mesmo jeito, eu estou sovino ou avarento do mesmo jeito, eu estou estacionado espiritualmente. Então vem o sofrimento e sacode a gente. Opa, por que está acontecendo comigo? Que lição que eu preciso aprender? Que ponto aqui que eu estou fazendo errado que eu preciso modificar? Então, meus irmãos, a gente não pode pedir para tirar o sofrimento, mas eu posso pedir a Deus forças para enfrentá-lo. Eu posso pedir a Deus inspiração para mim fazer as escolhas certas. Eu posso pedir a Deus para colocar do meu lado alguém que me ajude a passar por eles. Me manda um sirineu, Senhor. Só teve um sirineu. Não teve o Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz? E Jesus não recusou a ajuda. O Cristo aceitou. Mostrando para a gente que na hora do sofrimento, a gente não pode ser orgulhoso e não aceitar ajuda. Não, eu vou carregar minha cruz sozinho. Ninguém vai carregar minha cruz. Não, aceita ajuda. A ajuda é bem-vinda, né? Então, tudo isso nós comentamos para mostrar o seguinte: se eu tenho uma série de problemas no meu dia a dia, em algum momento isso pode refletir dentro da casa espírita? Certamente, meus irmãos. Então vai ter um dia em que às vezes eu posso não ser atencioso quanto eu deveria, eu posso não ser paciente o quanto eu deveria, eu posso dar uma resposta infeliz, eu posso fazer um comentário leviano, eu posso atender alguém de maneira ríspida. Agora, o que eu preciso lembrar? Ele também tem problema. O que ele está passando? Quais dificuldades ele está enfrentando?
E conclusão que a gente tira daí? Nós temos que ter muita tolerância uns com os outros. Se um dia eu vier para o solar e for infeliz, for grosseiro com ele, mal educado com a Viviane, né? Olhar torto para Cristo, calma, tem paciência com ele. Nós não somos perfeitos. A casa espírita, meus irmãos, se assemelha a um hospital, onde todo mundo é doente da alma, todo mundo. Todos nós temos algum ponto a melhorar, temos alguma enfermidade do espírito que nós estamos ali buscando remédio, buscando cura, buscando melhoria, alívio para eles. E portanto, quando a gente começa a se ver assim uns aos outros, é como se a gente tivesse num grande hospital, tivesse todo mundo em tratamento, só que uns estão um pouquinho melhor, e aí ele consegue ajudar o que está um pouquinho pior, ou o que está muito pior do que ele. É assim que funciona. Portanto, não esperemos atitude irrepreensível, paciência infinita, palavras somente felizes, ou exemplos irretocáveis por parte de quem frequenta a fraternidade, ou de nós que somos irmãos aqui, que nós todos somos enfermos, e como diz Jesus, não são os sãos que precisam de médico, e sim os enfermos. Se a gente partir desse ponto de vista, nós vamos ser capazes de ser muito mais do que uns com os outros, muito mais tolerantes, muito mais indulgentes, muito mais pacientes. Concluindo Vicente Paulo: que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Ou seja, por que assim nós vamos nos tornar mais fortes? Porque o dia que vier uma insinuação de um espírito, por exemplo, imagine os irmãos que a gente chega na fraternidade, aí vocês chegam aqui e me veem atendendo alguém de maneira impaciente. Não enche minha cabeça hoje não, hoje eu estou cheio de problemas, me procura outro dia. Em vez de eu virar e falar com o Carlos, né? Então com a Cris, nossa, você viu a resposta dele? Está igual uma topeira hoje, né? Olha lá, quanta ignorância, quanta grosseria. O que nós vamos virar um para o outro e falar? Coitado, deve estar passando por alguma dificuldade, porque normalmente não é assim. Vamos rezar para ele? Gente, olha a diferença disso. Olha a diferença que isso faz. Ao invés de eu reparar os defeitos, as dificuldades, vamos ver as qualidades uns dos outros. Jesus sabia dos defeitos de cada um dos discípulos. Sabia que Pedro muitas vezes era ríspido, mas o que Jesus viu nele? A solidez que ele tinha. Jesus sabia que Paulo tinha tendência por fanatismo, mas Jesus viu nele o que? A disposição de servir, né? Um entusiasmo impressionante, ao ponto dele fazer 4 viagens, enfrentando problema de tudo quanto é tipo para divulgar o Evangelho. Jesus sabia da inexperiência de João, que era muito novo, né? De uma certa ingenuidade dele. Mas Jesus via nele o quê? Ele era jovem, ele tinha muitos anos pela frente. Ele seria um ponto vivo ali do Evangelho, tanto é que ele morre velhinho na cidade de Éfeso e ainda escreve o Evangelho dele já velho, e dos 4 Evangelhos, ele é bem diferente dos outros 3. Procurem a opinião de Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, sobre como o Evangelho de João é diferente do de Mateus, do de Marcos e do de Lucas. Ou seja, ele trazia uma nova face de Jesus. João apresenta Jesus na grandeza que o Mestre tinha, como uma alma completamente diferente. Então, Jesus via os defeitos, mas via as qualidades. E era isso que ele destacava. Vejam agora, meus irmãos, uma lição de irmão X, que vale muito para nós, do movimento espírita, e ilustrando esse nosso tema de estudo de hoje. Está no livro Contos desta e Doutra Vida,
é intitulada a Campanha da Paz. Vejam só. Estabelecidos em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram nas campanhas imprescindíveis as realizações que o Mestre lhes confiara. Então vamos aqui entender um pouquinho do contexto. O Pentecostes, conforme uma nota de pé de página trazida aqui pela FEB, fala o seguinte, antiga festa judaica que comemorava a colheita. Para os cristãos é a celebração da descida do Espírito Santo, quando os apóstolos começaram a disseminar o Evangelho. Então vamos entender. Quando que aconteceu, meus irmãos, o martírio do Cristo? Na Páscoa. A Páscoa já era uma tradição de séculos do povo judeu, que tanto celebrava a libertação do Egito, como também entre os povos pagãos celebrava o quê? O início da primavera e o fim do inverno. E imaginem se a gente habitasse no hemisfério norte, onde as temperaturas no inverno são muito mais o quê? Muito mais frias, o frio é muito mais intenso no hemisfério norte do que nós, por exemplo, que estamos aqui no hemisfério sul, especialmente na região tropical, como é o Brasil e Belo Horizonte, especialmente. Então, o fim daquele frio bravo sempre foi motivo o quê? De festa. E, portanto, numa Páscoa, Jesus foi martirizado, e se era início de primavera e fim de inverno, era época o quê? De plantio. A terra esquentava, mais horas de sol, e normalmente é o início do ciclo do plantio para quem lida com o campo. E o Pentecostes era a festa da colheita, portanto, devia se dar o quê? Setembro, outubro, mais ou menos, né? Que é mais ou menos um ciclo aí do cultivo do trigo e de outras culturas temporárias. Acontece que no Pentecostes dos cristãos, conforme os relatos bíblicos, foi algo espetacular que aconteceu. Por quê, meus irmãos? Havia um grande número de cristãos reunidos e ali houve uma mediunidade generalizada, ao ponto de que iniciou-se daquela data em diante, já após a notícia de que Jesus havia vencido a morte, de que o Cristo, permanecia vivo em espírito, foi daquele ponto em diante que iniciou-se o trabalho de propagação do Evangelho. Então vejam que interessante. Veio o plantio, a época de plantio, a Páscoa, todo aquele ciclo ali de e agora sem Jesus, como é que nós vamos fazer? O que vai ser do movimento cristão daqui para frente? Da divulgação do que Jesus deixou para a gente? Vem o Pentecostes, época de colheita, mediunidade generalizada, aí é como se tivesse caído a ficha dos primeiros cristãos, que era o seguinte: agora é hora da gente levar o Evangelho para frente. O que os galileus, os discípulos de Jesus, fizeram? Após o martírio do Mestre, muitos voltaram para Galiléia, mas depois eles voltaram para a região de Jerusalém, mais precisamente na estrada que ligava Jerusalém a Jope, cidade portuária da Palestina, e ali nas proximidades de Jerusalém, Pedro estabeleceu sua residência. E como um anexo da casa de Pedro, inaugurou-se a primeira igreja cristã do mundo, conhecida como a Casa do Caminho. O caminho de Jerusalém para Jope. A Casa do Caminho. Sabe aquela Casa do Caminho? Era a casa de Pedro, na qual fundou-se a primeira igreja cristã do mundo. Nós temos, meus irmãos, relatos maravilhosos sobre essas primeiras atividades dos cristãos, justamente nessa obra aqui, Paulo Estevão. Um romance de Emmanuel riquíssimo para nós no movimento espírita, porque as balizas nas quais a Casa do Caminho foi fundada até hoje devem inspirar o funcionamento das fraternidades espíritas. Em quais sentidos? Simplicidade. Segundo ponto, ausência de sacerdócio.
Pedro ali era a casa dele, ele se dedicava uma parte do dia, mas ele precisava comer, então ele continuava trabalhando, né? E assim também os demais cristãos. Terceiro ponto, todo recurso que chegava, qual que era a destinação? Assistência dos enfermos, dos famintos, dos órfãos, das viúvas, dos velhos que chegavam ali e que tinham naquela casa um único ponto de acolhimento que se tinha até então, pois que não havia no mundo hospitais, nem creches, nem orfanatos, nem asilos. E quando a pessoa ficava velha e não tinha condições, leva para o Vale dos Imundos, lá perto de Jerusalém. E uma criança órfã, solta ela lá também, né? E uma criancinha órfã em Roma, tinha um lugar lá também no Velabro, onde eles soltavam. Se alguém tivesse com o coração conduído, ia lá e pegava, do contrário, crescia ali de qualquer jeito, né? E quem está doente? Se a família tem dinheiro, cuida, e se não tem? Vale dos Imundos também. Então, meus irmãos, vejam a dimensão que era a casa do caminho. Se der tempo, depois eu vou ler para vocês o que consta aqui no livro Paulo Estevam, tá? Alguns trechinhos que a gente selecionou que são muito bonitos, são muito ricos em matéria descritiva. Pois bem, conta então o irmão X que após o Pentecostes eles então se estabeleceram ali no caminho de Jerusalém para Jope, junto à casa de Pedro, e fizeram ali a primeira igreja cristã. Primeiro, levantamento de moradia que os albergasse. Buscaram possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos e o teto apareceu, simples e acolhedor, no qual os necessitados passaram a receber esclarecimento e consolo em nome de Jesus. Então fundou-se, né? Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por um novo problema. As instalações demandavam expressivos recursos. Convocações à solidariedade se fizeram ativas. Velhos cofres foram abertos, canastras viraram-se de ponta cabeça, entornando as últimas moedas, e o lar da fraternidade povoou-se de leitos e rouparia, candeias e vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos. Então, o que eles fizeram ali? Uma grande enfermaria. Precisavam de cama, roupa de cama, uma bacia, uma tina para poder dar banho nas crianças, nos velhos, né? Roupas para poder trocar as pessoas, uma rotina ali de lavar aquilo tudo, pôr para secar, enfim, tudo que uma grande enfermaria precisava. E foram trabalhando, se esforçando daqui e dali, conseguiram montar essa estrutura muito simples, mas funcional. Os filhos do infortúnio, os filhos do sofrimento chegaram em bando. Então, meus irmãos, foi só o trabalho estruturando. O que aconteceu? Os necessitados vinham de tudo quanto é lugar. Obsidiados eram trazidos de longe. Velhinhos que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua engrossavam a estatística dos hóspedes. Viúvas acompanhados por filhinhos chorosos e muito magrinhos aumentavam na instituição a cada dia. E enfermos sem ninguém arrastavam-se na direção da pousada de amor, quando não eram encaminhados até ali em padiolas, com as marcas da morte a lhes arroxearem o corpo enfraquecido. Então é o seguinte, vocês imaginem no meio dessa necessidade todo o seguinte: nossa Senhora, você está sabendo que os seguidores de Jesus estão continuando o trabalho dele? É mesmo? E como é que é lá? Lá tem viúva, tem órfão. Se você tiver ferida, eles curam sua ferida. Agora, eles usam para isso água, azeite, mas também dão passos, fazem preces com a gente, ensinam o Evangelho. Então, meus irmãos, virou uma referência. E os necessitados chegavam ali num número cada vez maior, né? Bom, complicaram-se então as exigências da manutenção.
e efetuavam-se coletas entre os amigos. Corações generosos compareceram, remédios não faltavam, e as mesas foram supridas com fartura. Então vejam que interessante, né? Às vezes devia ficar aquela preocupação: oh meu Deus, o mantimento que tem aqui só vai dar para mais um dia, mais 2 dias. De repente, o que acontecia? Chegava uma doação, chegava outra. Por quê, meus irmãos? Quem que coordenava aquilo ali? O alto. Essa casa, da mesma forma, sempre teve benfeitores ao longo de quase 80 anos de existência. Muitos deles já nem estão mais aqui encarnados. Só que passa ano, vem outro, sempre surgem corações generosos que trazem o mantimento, que trazem o material odontológico, que trazem o remédio ali para o ambulatório lá embaixo, que trazem um eletrodoméstico para ser distribuído, que trazem recursos que ajudam a custear a energia elétrica, a custear o zelador, que ajudam a manter a casa sempre limpinha, como a gente encontra, embora simples, mas sempre limpa, organizado. Outro dia fizemos aí uma campanha, o muro estava caindo, vieram doações, e assim funciona, né? Se o trabalho for sério, as pessoas percebem, né? Estão vendo que ele é ali, as pessoas estão ali para ajudar. Ninguém está ali para aparecer, nem para tirar vantagem pessoal de nada, né? Então surge a ajuda espontaneamente. Obrigações dilatadas precisavam de ajuda humana. Os continuadores de Jesus apelaram das tribunas, igual nós estamos aqui hoje, né, explicando o Evangelho. Aí lá na época João e Pedro falavam que nós estamos precisando de ajuda, pessoas para dar banho nas crianças, outros para olhar aqui as criancinhas órfãs durante o dia, enfim, solicitando braços compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. Cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os diáconos, ou seja, os auxiliares prestimosos. Não é assim que essa casa aqui também funciona? Tem 2 pessoas aqui que são remuneradas, que é o zelador, o Júlio, e a esposa dele. Mas precisam estar aqui em dedicação total. Fora isso, meus irmãos, graças a Deus, todo o trabalho é voluntário, feito com muito carinho, né? Por todos que estão aqui. Criancinhas começaram a surgir naquela casa humilde, e outra espécie de assistência se impôs rápida. Era necessário amontoar um material delicado que os recém-nascidos, à maneira de pássaros frágeis, pudessem encontrar o aconchego do ninho. Senhoras dedicadas, então, abraçaram compromissos. A legião protetora do berço alcançou prodígios de ternura. Aí fundaram lá o quê? O enxovalzinho, né? Que graças a Deus a gente tem aqui também. Então, precisamos cuidar das mulheres que estão esperando neném, dos recém-nascidos. Tem que ter uma fralda limpinha, tem que ter, né, um aparato disso ou daquilo para cuidar, para fazer asepsia. Chegaram os voluntários e chegaram os recursos. E novas campanhas surgiram. Campanhas para o trato da terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Ou seja, como lá eram, né, não estava no núcleo urbano, era uma região afastada, o que eles resolveram? Aqui, e se a gente fizer uma horta para poder plantar batata, plantar a cenoura, né, os legumes, as verduras, para poder servir no almoço, na sopa? Boa ideia. Assim a gente precisa comprar menos. E aí apareceram os voluntários lá para a horta e para a jardinagem. Campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. Então, como se fosse ali uma previdência, né? Nosso amigo ali desencarnou, deixou a viúva e os filhinhos. Não, vamos fazer aqui uma vaquinha, né? Não, mas nós não vamos deixar eles desamparados, não. E faziam as campanhas. Campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Entretanto, agora veja essa parte, meus amigos. Se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a manutenção da casa,
reconheciam-se atribulados pela desunião que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Quem era Levi? Mateus, né? Que escreveu, fez as primeiras anotações do Evangelho. Para ele, Tiago era muito rigoroso. Se os irmãos quiserem ter uma ideia disso, está aqui também, ó, livro Paulo Estevam. Lá mostra que Levi ainda era muito ligado ao judaísmo. Então, muitas vezes, ele queria que ele, dentro da casa do caminho, se observasse algumas práticas do judaísmo. Já outros cristãos tinham um ponto de vista diferente. Então, Levi criticava Tiago por isso. Sendo que aqui era o Tiago menor, mais novo e, portanto, do que Tiago maior, que era irmão de João, filho de Zebedeu. Tá? Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Então, para ele, Levi era muito tolerante, né? Não, Levi devia ser mais rigoroso. Ele abre mão de muita coisa. Então, vejam que interessante. Um achava muito rigoroso, o outro achava ele muito tolerante, né? Bartolomeu interpretava a benevolência de André como dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Então vejam só, Bartolomeu achava que André ajudava demais. Aí, ó, está ficando sem, vamos supor, né? Está acabando o trigo, por quê? André, em vez de dar um pão só, está dando 2 pães. Dá um pão só, dá 1,5 pão, desse jeito vai acabar mesmo. Aí já André achava que Bartolomeu era muito o quê? Sovino. Pão duro demais da conta, né? Mão de vaca, enfim, né? Não sei qual era a gíria da época, mas seguramente utilizava de alguma para falar dele. E assim seguia, vejam só. Se João, muito jovem, fosse visto em prece, na companhia de irmãs caídas em desvalimento diante dos preconceitos, ou seja, vez ou outra, algumas meretrizes arrependidas buscavam reconstruir sua vida e procuravam o cristianismo, tal como aconteceu com algumas mulheres que um registro bíblico nos traz. Então, se João procurava ajudá-las, era indiciado por instrumento de escândalo. Ou seja, viam ele lá conversando e já falavam, né? Olha lá, né? Deve estar arrastando prosa para o lado de alguma delas ali. Se Filipe dormia nos arredores, velando agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos, que não lhe entendiam a essência das atitudes. Ou seja, entre eles, meus irmãos, sempre corria o quê? Fofoca, conversinha, cochicho, e isso é um perigo. Com o tempo, aumentaram conflitos, despeitos, queixumes, perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribuições alheias, provocando atritos de consequências amargas, juntos dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando os querelantes, ou seja, os que discutiam e discordavam uns dos outros, em trampolins de acesso à dominação deles mesmos. Ou seja, o que acontecia? A pessoa estava insatisfeita na tarefa dele, o que ele fazia? Dava palpite o quê? Na tarefa do outro. Eu trabalho lá na sopa, de repente aí se passa, aí está tudo errado, né? Ou eu estou no passo, vou lá na sapataria e ali eu reformava aquilo ali de ponta cabeça e ficava palpitando na tarefa do outro, fofocando, queixando-se uns dos outros. Qual que era o caminho ali? Gente, qual que era se a coisa seguisse daquela forma, o que ia acontecer? Talvez a casa acabasse. Vocês vão ver aqui. Partidos e fofocas aqui e ali, cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas, enredos e bate-bocas. Discussões azedavam o ambiente. Fel na intimidade e desprezo por fora, no público que seguia de perto as altercações e as desavenças. E nisso os frequentadores, os necessitados, o quê? Perceberam. Né?
Esforçava-se Pedro em manter a ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência, sem qualquer resultado encorajador. Por fim, cansado das brigas que lhe desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração em benefício da paz. Então Pedro, de tanto aconselhar o João, né? Assim, não, Filipe, não, meu filho. Bartolomeu, peraí. Mas ele fazia, não adiantava. O que ele resolveu? Nós precisamos reunir e rezar. Fazer uma prece em conjunto. E o grupo passou a reunir-se uma vez por semana com semelhante finalidade. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam acesas. Ironias, ataques, remoques, injúrias. Transcorridos 6 meses sobre a prece em conjunto, uma noite de angústia apareceu, em que Simão implorou mais intensamente comovido a inspiração de Jesus. Então, gente, passaram 6 meses e aquele clima não melhorava. E Simão, então, um dia, muito emotivo, pediu a Jesus ajuda. Os irmãos, sensibilizados, viram-no engasgado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia, reconhecia a edificação do Evangelho comprometida pelas rixas constantes, esmolava assistência, pedia proteção. Então Pedro já percebeu o seguinte: do jeito que está aqui, vai acabar. A casa vai fechar, se continuar do jeito que vai. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali diante deles, como se a parede à frente se abrisse por um dispositivo oculto para dar passagem a um homem. A luz mortiça que bruxuleava no velador, ou seja, a luz de velas fraquinha, Jesus, como no passado, estava ali, rente a eles. Era ele, sim, o Mestre, mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos a nazarena e melancolia indefinível na face calma. Ou seja, Cristo acompanhava tudo aquilo ali triste. Ergueu as mãos num gesto de bênção, como se ele chegasse, né? Boa noite para vocês. Pedro, então, indiferente aos amigos que o assombro empolgava, lhe disse: Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança de tua obra? Perdoa-me se tenho o coração cansado e infeliz. Simão, respondeu Jesus sem se alterar: não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Mas, Senhor, respondeu Pedro, temos feito todo o bem que nos é possível, segundo o amor que o Senhor nos ensinou. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. A gente faz aqui campanha para o enxovalzinho, campanha para os enfermos, campanha para os doentes, campanha para os velhos, etc. Sim, Pedro. Todas essas campanhas são aqueles que não podem parar, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender a campanha da paz em si mesmo. Mas, Senhor, me esclareça, que campanha é essa? Jesus, divinamente materializado, passou o olhar na pequena assembleia e ponderou triste. Então Pedro queria saber que campanha é essa da paz. A gente faz aqui a campanha do leite, a campanha do quilo, né? A campanha do agasalho, a campanha do cobertor. Que campanha é essa da paz? E aí Jesus respondeu: o equilíbrio nasce da união fraternal, e a união fraternal não aparece fora do respeito
que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço, conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência, aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância, empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso, ou seja, é necessário, é indispensável pensar e falar a respeito do próximo como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. E ante o silêncio profundo, Jesus concluiu: meus irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, ou seja, por amor a esses necessitados que precisam de vocês e que vão precisar de todos os cristãos no futuro, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós a luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. E Jesus sumiu. Vejam que lição espetacular, meus amigos, mostrando para a gente que esse é o elemento que garante a união, a fraternidade, o respeito e a continuidade do nosso trabalho. Nós precisamos ter muito respeito, muita caridade uns com os outros e lembrar que todos nós temos problemas, dificuldades e que nós estamos aqui para nos ajudarmos. E não para a gente criticar um ou outro, né? Ficar aí cochichando sobre uma tarefa, sobre outra, criticando esse ou aquele, aquela ou aquela tarefa, não. Vamos ajudar. E Jesus fala: olha, vocês observam que a casa do caminho estava em vias o quê? De fechar. Sendo que essa casa do caminho iria receber Estevão. Qual que é a importância de Estevão? No livro Paulo Estevão está aqui. Primeiro mártir do cristianismo. E mais, conforme o livro, essa casa ainda ia receber o próprio Paulo. E depois, Paulo e Estevão seriam autores de inúmeras cartas que hoje compõem o Novo Testamento. Estevão, autor das cartas são de Paulo, mas o livro Paulo Estevão conta para a gente que Estevão, do plano espiritual, era coautor das cartas de Paulo. Então as cartas foram escritas pelo menos a 4 mãos, por Estevão e por Paulo, e eles passaram como necessitados pela casa do caminho, e tantos outros cristãos. Então imagine se essa casa fechasse. E a nossa casa atual? O que há de acontecer se ela fechar? Quantos de nós deixaríamos de ter aqui o amparo, o esclarecimento? Quantos já passaram por aqui e levaram consigo essas sementes de luz? E quantos que ainda virão? Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo e sermos, acima de tudo, o quê? Muito amigos uns dos outros. Vocês desculpem, eu acabei avançando 7 minutos no tempo seus, mas agora a palavra é sua, a palavra está franca. Quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, a palavra é sua.